A indústria de fundos imobiliários ela não cansa de se reinventar. Na verdade, diversos dos grandes bancos e diversas de grandes empresas têm ali alguns fundos imobiliários, gostam de ter os seus investimentos atrelados a fundos imobiliários, a imóveis no geral. E claro, é um segmento que tem atraído diversas pessoas. No final de contas, o IFIX, ou pelo menos o nosso índice ali de fundos imobiliários, já alcançou uma marca muito interessante dos seus 3 mil pontos, pelo menos na data que eu gravo, e nós já passamos dos 2 milhões de investidores, enxergando que o investimento no setor imobiliário, não só nos imóveis diretamente, mas também no setor ali de recebíveis, tem sido bastante atrativo. E claro, atraindo a quantidade de pessoas que efetivamente têm trazido para a Bolsa de Valores, diversas casas têm colocado na sua prateleira de opções ali de investimentos fundos imobiliários. E claro, o Itaú não ficou de fora disso, tanto é que ele lançou o TMPS11, que é o fundo imobiliário que nós vamos tratar desse vídeo. Então, vamos lá. Bem, eu vou trazer vocês aqui direto para a tela para que a gente possa enxergar um pouco desse fundo e nós vamos tratar de pontos extremamente importantes para você que é investidor, para você que pretende se tornar investidor talvez deste fundo. Bem, vamos lá. Esse fundo, como eu comentei com vocês, ele é uma promoção aqui do Itaú, da parte de gestão de capital. Então, eles têm aqui um fundo imobiliário diversificado com foco aonde? Em ganho de capital. Então, vamos lá, uma coisa que a gente precisa diferenciar de cara. Não estamos falando de um fundo imobiliário com foco na preservação de capital, tampouco na geração de capital através de alguns fundos. Na verdade, aqui nós estamos falando de uma operação dentro do mercado imobiliário que faz muito sentido no ganho de capital. Então, até para a gente estabelecer mais ou menos uma relação para que seja possível entender, o ganho de capital seria mais ou menos o seguinte: você comprou uma ação a R$10 e você conseguiu vender essa ação, por exemplo, a 12, significa, portanto, que você teve um ganho de capital de 20%. A ideia por detrás desse fundo imobiliário do Itaú é basicamente essa: você, através do ramo imobiliário, diversificado aqui tanto na questão de fundos imobiliários ou no investimento de crédito, tanto privado como aquele disposto ali na própria Bolsa de Valores para gente, em créditos imobiliários. Então, a ideia de ganho de capital é basicamente essa: você comprar por um valor, ter talvez um certo ganho e fazer a venda para outras pessoas que pretendam comprar. Claro, é um ganho de capital focado exclusivamente no setor imobiliário, como eu comentei com vocês, e não só isso. A própria lei dos fundos imobiliários, ela determina que os investimentos através dos fundos, eles sejam feitos no ramo imobiliário, independentemente da forma com que isso vai ser feito. Então, existem até fundos imobiliários que investem em ações do setor. Então, nós podemos tratar um pouco melhor desse fundo numa próxima oportunidade, mas vamos focar aqui exclusivamente no TMPS11. Então vamos lá. Ele coloca aqui pra gente que o TM ele busca aqui aproveitar as oportunidades do mercado de capitais do setor imobiliário através da avaliação e compra de cotas descontadas de outros fundos imobiliários e ativos de crédito com retorno atrativos. Então, vamos lá. Aqui ele divide, eu acho importante você ter essa noção, que ele está falando de cotas descontadas de outros fundos imobiliários. Então, isso aqui é quase um FOF. E aqui, ativos de crédito com retornos atrativos. Então, estamos falando aqui, por exemplo, de fundos de papel. Então, basicamente, esse daqui a gente poderia classificar como talvez um fundo híbrido ou apenas um FOF. Bem, aqui ainda fica um pouquinho difícil de esclarecer. Bem, vamos lá. Eles colocam aqui algumas outras questões que trazem para o investidor motivos pelos quais você poderia ou não investir nesse fundo. Bem, o que mais vai atrair todo mundo, e eu tenho absoluta certeza disso, é o objetivo de retorno dele. E eles colocam aqui que eles querem uma TIR, que é uma taxa interna de retorno, acima de 18% ao ano, isento de imposto de renda pelo prazo de 5 anos. Bem, vamos lá, vamos destrinchar um pouquinho isso aqui, eu vou até aumentar, porque isso aqui é de extrema importância para nós. Vamos lá. Eles colocam primeiro que o objetivo é uma taxa interna de retorno acima de 18% ao ano. O que é uma taxa interna de retorno? Basicamente consiste no valor que você tem inicial, mais os valores que você receber, menos o valor de venda. Então, vamos supor o seguinte: você comprou um imóvel, ou você comprou uma cota de um fundo imobiliário a R$100. Vamos supor que durante um ano todo você recebeu R$10. Portanto, você teve um ganho ali em relação àquilo que você teve de retorno apenas como forma de, vamos dizer assim, recebimento, de rendimento dos aluguéis ou de outros valores ali dos próprios fundos imobiliários que você investe, você teve um retorno de 10%. Tá bom. O que significa TIR? Quando eu for vender
eu vou, por exemplo, colocar essa cota a mercado e vamos supor que ela teve uma desvalorização de, por exemplo, ali R$10. Então, eu comprei uma cota a 100, tive 10 reais ali de rendimentos que os fundos me pagaram e a minha cota ela diminuiu R$10. Portanto, no final das contas, eu tive zero como taxa interna de retorno. Agora, imagine uma situação diferente. Eu comprei aquela cota a 10, recebi R$10 e também eu tive, quando fui vender essa cota, um ganho também de R$10. Portanto, eu tive no geral um ganho aqui de 20%, porque eu vendi a 110 mais os 10 que eu tive ali em relação ao ganho dos rendimentos, portanto 120, que daria essa taxa interna de retorno. Para você ter ideia, portanto, se você investiu 100, eles estão pretendendo te devolver 18 isentos de imposto de renda, para que você tenha mais ou menos uma noção do quanto que eles querem entregar. Pois bem, isento de imposto de renda, então, isso aqui já é extremamente comum no mercado aqui imobiliário, na questão especialmente dos fundos imobiliários. Agora, aqui eu vou até trocar de cor para você enxergar, pelo prazo de 5 anos. No entanto, esta informação, infelizmente, ela está incorreta aqui no site. Por quê? Quando você olha o prospecto do fundo, eles colocam algo extremamente claro para nós, que eles querem que o fundo ele tenha um prazo de validade de 6 anos, prorrogáveis por mais 2 anos, se eles entenderem que alguns ou todos os ativos que foram investidos não conseguiram maturar e trazer o retorno esperado para eles. Portanto, essa informação aqui no prazo de 5 anos, ela está um pouco equivocada. Por quê? Numa entrevista que foi dada, eles disseram o seguinte, olha, nós vamos fazer diversas investidas e vamos investir em fundos imobiliários, vamos investir em LCI, nós vamos investir em crédito, por exemplo, CRIs, nós vamos investir em outros setores, como até incorporação imobiliária. E, claro, cada um deles tem um prazo diferente para maturar, ou seja, significa que cada um desses investimentos ele pode trazer um retorno maior ou menor, a depender de uma certa janela, de uma certa oportunidade, de certas questões mercadológicas, uma questão também da taxa de juros. A depender de tudo isso, alguns desses investimentos podem trazer um retorno maior ou menor, ou podem até trazer um prejuízo a determinado prazo. Agora, se durante esses 6 anos, prorrogáveis por mais 2, for necessário permanecer com esses ativos, algo estranho vai acontecer para aquele que é investidor de fundos imobiliários. Este é um prazo, ou este é um fundo que tem um prazo de validade, ou seja, ele tem um prazo determinado para se encerrar. E qual que é o pior? Vamos supor que você investiu, por exemplo, vamos pegar 2 fundos bem conhecidos, HGLG e BTLG, 2 fundos ali relacionados à logística. Vamos supor, por exemplo, que o HGLG, durante ali 4 anos, ele trouxe um investimento extraordinário. Ele conseguiu 50% de retorno. O que ele vai fazer? O fundo, o TMPS11, ele vai pegar o dinheiro que você investiu, mais o valor que ele te pagou, ou seja, ele vai pegar o valor que você investiu no fundo e aquele valor também que o HGLG pagou de forma de rendimentos, se ele não quiser distribuir mensalmente, ele é obrigado a distribuir semestralmente por conta da lei. Bem, enxergando, portanto, que ele vai devolver para você, depois do determinado prazo, o valor que você investiu, e esse valor é chamado de amortização, então você vai estar recebendo um certo rendimento ali que na verdade não é rendimento. E muitas pessoas já foram atraídas para fundos imobiliários com uma certa ilusão de que alguns valores que foram pagos a título de amortização seriam rendimentos e colocaram altos valores lá dentro e depois não conseguiram reaver. Por quê? Por mais que você tenha amortizado, você continua possuindo cotas daquele fundo imobiliário e você pode negociá-las a mercado. Então, muitas pessoas receberam uma amortização de 20, 30 reais e algumas outras pessoas imaginaram que aquilo fosse rendimentos. E aí, quem já tinha cotas viu a possibilidade de vender a muito mais caro do que elas compraram e acabaram vendendo. E aquelas pessoas desavisadas ou que não têm uma noção do que é uma amortização, do que é um rendimento, acabaram sendo muito prejudicados. Bem, você que é investidor, você que é assinante aqui do canal, você que se inscreveu aqui, já não vai mais cair nessa pegadinha da diferença entre um rendimento e uma amortização. Pois bem, voltando aqui, é interessante você saber que, primeiro, eles têm um prazo, como eu comentei com vocês. Pode ser de 5 anos, pode ser de 6, pode ser de 8, ou pode ser até menos, porque na entrevista que foi dada, como eu tinha comentado, eles disseram que se, por exemplo, todos os investimentos eles maturarem antes do prazo que eles estabeleceram, eles simplesmente vão encerrar o fundo,
ou seja, eles vão devolver o dinheiro que você aplicou e já vão ter distribuído ou distribuirão no encerramento do fundo o lucro que efetivamente ela se propôs aqui. Pois bem, além disso, coloca uma questão de abrangência nacional, ela diz que vai pagar rendimentos mensais aqui, isentos de impostos de renda, e amortização periódica a critério da equipe. Como eu comentei, a amortização se refere ao valor que você vai receber de volta em relação àquilo que você aplicou. Então, para que você entenda a diferença entre o que é rendimento e aquilo que é amortização. Pois bem, tem a questão da parceria exclusiva com o Itaú, e eu acho que essa parte aqui não é tão importante, por mais que o Itaú, na verdade, ele seja um banco muito forte. O que eu quero mostrar para vocês é a questão da oscilação dos rendimentos. Tanto é que aqui nessa reportagem, eles trouxeram, por exemplo, que o fundo distribuiu essa sequência aqui de basicamente 67 centavos, 72 centavos, 90, 1,5 e 85 por cota, ou seja, não é um fundo que demonstra, pelo menos nesse início aqui, uma certa estabilidade, mas dentro desse ramo, que eles pretendem naturalmente, não é algo linear. Eles, para conseguirem um rendimento maior, para conseguirem trazer para dentro da sua cota rendimentos mais interessantes, eles precisam tomar mais risco e, consequentemente, para que você tenha esse risco, você precisa esperar, e é exatamente essa palavra que eles colocam aqui em toda a reportagem, que é maturar os investimentos. Então, eles fizeram investidas agora que pode ser que só vão trazer resultados lá para frente. Portanto, exatamente por uma questão específica de início de fundo e por conta de algumas coisas ainda não estarem totalmente alocadas, esse fundo não consegue distribuir alguma coisa linear. Agora, o que eu mais quero chamar a atenção para vocês, e aqui eu acho que é a parte onde vocês têm que ter uma atenção também, é que hoje eles têm apenas 1.500 investidores. E olha só que interessante, quase aqui 100 milhões de patrimônio. Tá bom. O que tem de interessante nessa informação aqui, André, que você está querendo contar para a gente? Pois bem, quando eles lançaram esse fundo, eles disseram, olha, nós temos como objetivo alcançar 250 milhões como patrimônio do fundo. E olha só que coisa, eles não conseguiram alcançar nem metade disso. Então, será que realmente, por ser um fundo de prazo determinado, com uma estratégia bastante robusta no sentido de retorno para o seu cotista, mas será que efetivamente é um fundo que atrai aquele investidor do segmento imobiliário? Então, para que a gente termine, eu vou até trazer você aqui para a gente ter uma conversa franca a respeito dos fundos imobiliários no geral. Quando você olha para o setor imobiliário, claro, existem inúmeras oportunidades em que você pode fazer muito dinheiro. Sim, isso é verdade. Será que é interessante você delegar isso a um gestor? Bem, talvez seja, porque de vez em quando você não tem essa expertise suficiente e acha que é mais vantajoso, por mais que você pague uma taxa de administração, pague até uma taxa de performance para ele, mas ainda assim talvez seja bom você colocar na mão de um gestor profissional os seus investimentos. Tá bom. Só que dentro daquela perspectiva de fundos imobiliários, das pessoas que investem nesse setor, o que é mais interessante para eles? E essa é a minha opinião particular. Não é mais interessante você ter rendimentos mensais, constantes e previsíveis, ao invés de uma taxa interna de retorno, um TIR de 18% ao ano, que pode ou não se concretizar a depender de circunstâncias mercadológicas que você não tem controle e eu também não. Eu particularmente enxergo de uma certa maneira que é muito melhor você investir o seu dinheiro a um retorno de 8, 10% ao ano, por exemplo, que hoje diversos fundos imobiliários estão dando essa oportunidade, e ter, por exemplo, no HGLG, no BTLG ou qualquer outro fundo que você goste, ter um rendimento um pouco mais constante e previsível, enxergando que a questão, por exemplo, de aluguel de lajes, de galpões logísticos, até para você montar uma estrutura de um fundo de fundos ou colocar, por exemplo, à disposição ali uma carteira de CRIs bem diversificada, com credores e devedores bons. Então, será que não é muito mais interessante e fácil para você analisar esse tipo de fundo, especialmente se você for iniciante? Bem, essa é a filosofia que eu prego, de você não querer tirar do mercado oportunidades que efetivamente são complicadas de um investidor iniciante tirar. Então, se você quer participar desse tipo de risco, esse fundo TMPS11 ele será muito interessante, porque por detrás nós temos a Itaú, e a Itaú efetivamente é um banco e uma gestora de recursos extremamente eficiente, que já fez diversas ótimas alocações de capital. Mas se você não quer delegar para essa pessoa e você prefere ter rendimentos um pouco mais constantes, com uma certa previsibilidade, talvez seja interessante você montar uma carteira que não contemple investimentos tão sofisticados quanto esses. Por quê?
Por mais que pareça estranho eu te falar isso, rendimentos altos sempre vêm, ou normalmente vêm, com riscos extremamente altos também. Portanto, hoje estão estabelecendo aqui que numa janela de no máximo 8 anos, haverá uma mudança no ciclo econômico, no ciclo imobiliário, e que isso vai gerar uma taxa interna de retorno anualizada muito alta. Mas será que em 8 anos, oportunidades de mercado, como hoje nós estamos experimentando nos fundos imobiliários, não podem te trazer esta mesma rentabilidade e com uma certa tranquilidade muito maior do que esse fundo? Bem, existe essa possibilidade e eu te digo outra coisa que isso veio da minha experiência e eu gostaria muito de passar isso para vocês também. Fundos imobiliários estão nascendo a todo canto. Então, é importantíssimo você ter em mente que alguns fundos com patrimônio baixo, como por exemplo este, que está em menos de 100 milhões, ele não tem um portfólio financeiro muito grande, portanto ele não consegue diversificar de forma tão boa. E, consequentemente, você acaba concentrando em determinados investimentos que a própria gestão acha que é mais interessante. Mas aqui eu quero apenas trazer um outro fundo para vocês terem como parâmetro. Lembrei do TORD 11. O TORD 11, por conta do GPK, do parque que havia lá dentro, que eles tinham emprestado muito dinheiro para eles e eles não conseguiram pagar. O grupo ali entrou em recuperação judicial e o TORD basicamente ficou sem rendimentos. E se você for pegar o valor efetivamente colocado ali dentro desse fundo, está mais ou menos na casa dos seus 200 milhões. Para você pode parecer muito, para mim realmente é muito, mas para o ramo do mercado aqui imobiliário, para os fundos imobiliários em geral, não é um valor tão grande. Ele é um dos fundos que a gente considera ainda iniciais, pequenos. Portanto, é interessante você fugir de fundos que sejam muito pequenos e que não tenham uma diversificação interna interessante, porque se der problema numa das principais teses dele, você fica sem rendimentos e o seu valor ali na carteira efetivamente também cai, porque o TORD era avaliado nos seus 10, R$ 8, tinha mais ou menos essa oscilação. Agora ele está, ou pelo menos na última vez que eu chequei, ele estava ali na casa dos seus R$ 3. Então, será que é interessante você ver 70% do seu patrimônio caindo com a possibilidade de ganhar 18%, como é o caso aqui do TMPS11? Não sei se efetivamente eles vão entregar isso. Pode ser um fundo que entregue até mais do que 18% ao ano. No entanto, você precisa confiar na gestão, entender a estratégia e ter dentro do portfólio uma possibilidade de colocar fundos mais arriscados e ter uma parte maior da sua carteira em fundos, ações, BDRs, ETFs, enfim, até criptomoedas mais seguras, para que você, não tendo uma rentabilidade tão boa em fundos menores e mais arriscados, não saia da bolsa com o seu patrimônio machucado. Bem, espero que tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Estamos chegando a quase 1.900 inscritos e eu tenho, quando chegar aos 2.000, uma meta de fazer uma live aqui com vocês a respeito de mercado financeiro, a respeito de ativos e, claro, eu vou também deixar a live extremamente aberta para você compartilhar a sua carteira, para você compartilhar qualquer outra questão a respeito do mercado que você queira a minha opinião e que você queira que a gente converse, porque vai ser um papo aberto com todo mundo. Então, conto mais uma vez com sua inscrição e por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!